Bem-vindas ao Mulheres de Growth, um bate-papo honesto sobre o caminho do sucesso como ele realmente é. Eu sou Thaís Sterenberg, criadora do Autogrowth e cofundadora do Mulheres de Growth. Eu sou a Duda Pascoal, Growth Manager, especialista em Growth e também co-founder do Mulheres de Growth. E hoje a gente está aqui com uma convidada muito especial, a gente já vem conversando de trazê-la para o podcast há muito tempo, a Mari Visa, ginecologista e fundadora da Casa Irene. Vou deixar a Mari se apresentar pra gente. Conta pra gente sua história, Mari. Oi, gente, tudo bem? Obrigada pelo convite. Então, eu sou Mariana Visa, sou ginecologista, nascida e criada em Rondônia e tô aqui em São Paulo há 3 anos. Aqui eu fundei a Casa Irene, que é como se fosse um drive-thru do DIU. Você chega, coloca o DIU e vai embora. Eu criei a Casa Irene depois que eu vim trabalhar aqui e percebi que as pessoas tinham muita dificuldade de ter acesso a métodos contraceptivos de qualidade, que são os métodos de longa duração e alta eficácia, que são os DIUs com hormônio, sem hormônio ou implante, que é o chip anticoncepcional. E a Casa Irene nasceu para ampliar o acesso a esses métodos, Então a gente trabalha para isso com condição facilitada de pagamento, atendendo planos de saúde, trabalhando também no privado, fazendo mutirões de desconto, onde a gente consegue atender um grande número de mulheres para terem acesso a esses métodos. Então, esse é meu trabalho. Que demais! E me conta, você saiu de Rondônia para empreender em São Paulo. O que te levou a virar ginecologista e tomar essa decisão? Olha, eu vim para São Paulo apaixonada, gente. Meu marido é o paulistano. Eu fiz Unicamp, a gente foi colega de especialização, ele é ginecologista também. E eu fui trabalhar em Rondônia, cheguei lá em Rondônia, tinha muito campo para trabalhar, fiquei encantada, era tipo... muita gente com muita falta de acesso e falta de profissionais, etc. Então eu cheguei lá e descobri que na prefeitura tinham 500 DIUs para vencer. Vencer não a validade dele como eficácia, Uma vez inserido, ele duraria 10 anos normalmente, mas o vencimento você só pode inserir até tal dia por causa da limpeza do material. Ia vencer dali 6 meses. Aí eu organizei um mutirão de DIU, falei com a prefeitura, porque cidade menor tudo é mais fácil, Aí eu organizei um mutirão com a prefeitura, falei, olha, mas sozinho eu não consigo fazer, eu preciso trazer pelo menos 2 amigos. Aí trouxe os meus 2 amigos de Campinas, e um deles era o Marcos, que hoje é meu marido, pai do meu filho. Eu falo que o que o DIU uniu, o homem não separa, Tá tudo bem. Mas ele chegou, a gente fez um super mutirão, capacitou a equipe local e começamos, naquele ano, o serviço de DIU numa cidade que não inseria DIU. Uma cidade de 100 mil habitantes, que tinha mais de 500 DIUs para vencer e não estava realizando esse serviço na escala que deveria ser realizada, Porque quando a gente fala de SUS, a gente fala de muito volume, de muita gente. É o maior plano de saúde do Brasil, gente, o SUS. Então, não tem para bater, E eu comecei esse trabalho e entrou a pandemia, a gente começou a namorar e ficou aquela coisa, da distância. E quem vem? Ele vem ou eu vou, Como é que fica? Aí eu decidi vir para São Paulo. E aqui em São Paulo, quando eu cheguei, eu nunca imaginava que eu ia encontrar o mesmo problema que eu encontrei em Rondônia, que é a falta de acesso. Porque aqui tem tudo, gente? A cidade mais rica do país, a maior cidade da América Latina. Aí eu falava, gente, não é possível. Quando eu cheguei aqui, as pessoas me falavam a mesma coisa. Ainda bem que você chegou. Porque tem muita falta de profissional aqui, muita falta de acesso. Eu pensei, não é possível. Mas era possível. Aí eu inaugurei a Casa Irene nessa pegada do empreendedorismo aí. Eu falo que eu usei o empreendedorismo para poder fazer as coisas do jeito que eu acredito. Foi quase que eu usei o empreendedorismo para botar meu ativismo em ação, porque eu fico muito incomodada com a falta de acesso, muito incomodada mesmo. Aí começou, aí é viciante, Você entra nessa vida, você não sai mais. Quando você era mais nova, você já tinha essa clareza de que você queria ir para esse caminho de empreendedorismo? Você foi descobrindo? Como é que foi isso? Olha, é muito engraçado. Eu sempre fui muito sonhadora. E minha mãe tinha que me puxar para a terra, Eu fui uma criança bem sonhadora. Imagina, eu nasci lá em Ariquemes, eu estudava lá em Ariquemes, aí eu pegava as provas de São Paulo para fazer
E eu achava aqui o máximo, né? Achava essa cidade incrível e, ao mesmo tempo, apaixonada pela minha cidade de origem lá, que é pequenininha. Chama Ariquemes, no interior de Rondônia. Não é nem a capital de Rondônia, tipo 2h30 da capital. Tem nem aeroporto. Mas eu sempre sonhei grande. O que eu percebia é que eu queria fazer as coisas do meu jeito, do jeito que eu acredito. E quando você tá numa empresa maior ou em algum outro lugar, é difícil você fazer as coisas do seu jeito. Eu gosto de chegar e modificar a estrutura para aquela estrutura funcionar melhor. E é difícil conseguir isso numa empresa maior, a não ser que seja uma empresa muito incrível, assim, que esteja muito aberta e que tenha te contratado já querendo que você mude o status quo, né? Do contrário, você vai entrar num sistema ali e vai ter que se adaptar. E eu me incomodava muito com a maneira como as coisas eram conduzidas, né, nesse mundo da contracepção. Isso me incomodava bastante. Então, eu vim trabalhar aqui em São Paulo, eu trabalhava em várias clínicas, fiz o que todo mundo faz em São Paulo, que é pegar vários empregos, não gostar de nenhum deles, e andar 1h30 por dia para ir, 1h30 para voltar. Era esse meu caminho. E eu tentava, né? Tipo, vamos fazer um mutirão de DIU aqui, vamos fazer um não sei o quê. Não, não dá. Aqui é difícil, é complicado. Daí eu falei, quer saber, eu vou fazer o meu. Vou me virar, vou fazer. Aí deu certo, São Paulo abraçou a ideia. E hoje a Casa Irene está indo super bem, graças a Deus. A gente tem uma equipe bem legal, a gente está crescendo. Nossa, é muito gratificante, assim, porque eu fico vendo que às vezes você olha para o lado e fala, nossa, foi eu que criei isso aqui, sabe? Não dá para acreditar. Eu fui com o sonho e acreditando, estudando muito, né? Porque a gente tem que ser humilde mesmo para você reconhecer o tanto que você não sabe quando você se propõe a começar um projeto qualquer que seja, né? E fui indo, meti a cara e tá dando certo. Já tem 2 anos a empresa, tô bem empolgada. E é muito legal porque a gente se conheceu, né, Mari, aqui no GLA. Então, a gente se conheceu num ambiente de growth, com você buscando estudar para crescer a sua empresa. E que eu acho que em nenhuma outra situação a gente ia se conhecer por você ser ginecologista. Talvez eu fosse sua cliente, né? Mas acho que a gente não estaria tendo essa conversa. Então, é muito legal ver que realmente você empreendeu, correu atrás. A gente estava conversando aqui antes sobre você estudar finanças, porque é a parte mais importante de um negócio. E eu até queria que você contasse exatamente o que faz a Casa Irene. E você, como ginecologista, por que entrou só principalmente nessa vertente de DIU? Né? Para depois a gente começar a falar de fato como isso impacta na vida de nós, mulheres empreendedoras, intraempreendedoras, enfim. Olha, o que acontece é o seguinte, algumas coisas eu fiz de maneira intuitiva. Só que a intuição, ela te leva só para você se mover, assim. Ela só dá o primeiro impulso. Depois você realmente vai ter que estudar. Então, por intuição, eu sempre gostei muito de parto. Sempre. Eu achava que era um fenômeno, assim, incrível. Eu já assisti vários procedimentos cirúrgicos. Não tem nada mais bonito do que um nascimento de uma criança, assim. É incrível. A força que aquela mulher tem, aquela coisa familiar, aquela coisa visceral. É muito selvagem um parto. É muito bonito de ver. Porque a gente já está muito civilizado, né? Para encarar que o parto é uma coisa completamente natural e selvagem. E lindo. Eu era apaixonada por parto. Hoje eu sei por que eu não fui para o mundo do parto. Porque o mundo do parto é difícil de escalar, né? Porque se eu fosse participar desse mundo do parto pensando que eu ia querer ampliar o acesso a um parto de qualidade, eu ia ter que pensar num coletivo de mulheres, um coletivo de profissionais, enfermeiras, obstetrizes, obstetras, anestesistas, pediatras, e eu achei essa estrutura muito complicada de fazer no começo, né? E eu sou uma pessoa que eu faço projeto de caderninho, eu escrevo no guardanapo e começo na semana seguinte, né? O DIU foi mais fácil para mim. Então, de maneira intuitiva, eu fui pro DIU porque eu achei mais simples de executar como profissional. Porque foi isso, eu conversei com o secretário de saúde terça-feira, quinta-feira eu estava organizando o ambulatório. Quinta-feira inaugurei o ambulatório do SUS. Porque eles tinham material, eles tinham o DIU e eles tinham a paciente. O que mais que falta? Nada. Só faltava alguém para inserir. Eu falei, vai ser eu. Aí comecei a inserir e percebi que eu não ia inserir todos os DIUs do mundo, né? Assim, eu olhei e falei, preciso reproduzir Marianas, preciso reproduzir insertoras, pessoas que saibam, que queiram, que tenham sangue no olho também.
E daí o caminho do DIU, ele me pareceu mais escalável, só que eu só aprendi essa palavra escalável 2, 3 anos depois. Né? Na época eu só achei mais fácil e falei, vou por aqui que é mais fácil. Até porque eu estava começando minha carreira. Eu saí da residência de ginecologia em março e em abril comecei esse projeto. E uma criança demora 10 meses para nascer. Então até eu começar a trabalhar com obstetrícia ia demorar muito. Aí hoje eu percebo que foi intuitivo. Uma pausa nesse episódio para apresentar quem apoia o Mulheres de Growth. Liderar um time não é fácil. E erros estratégicos em marketing growth podem custar muito caro. Pensando nisso, o GLA criou o GLA Empresas, um produto que é um mix de desenvolvimento de lideranças e equipes, consultoria de growth e conexões valiosas. O GLA vai entrar no seu negócio, entender como ele funciona e te ajudar a explorar suas principais alavancas de crescimento com um plano robusto. Você terá planos de desenvolvimento para os líderes, para o time e ainda irá estabelecer conexões de negócios estratégicas com grandes nomes de marketing e growth. E pode ter certeza, por investimento que vai caber tranquilamente no seu bolso. Acesse o link da descrição. Agora eu quero te apresentar uma nova forma de fazer design, a Fester. A Fester nos ajuda aqui no Mulheres de Growth a escalar a nossa produção de conteúdo através de um design simples, fácil e rápido. A gente vai deixar as informações sobre a Fester aqui embaixo na descrição. Outra coisa que foi intuitivo eu queria ampliar acesso. Para eu ampliar acesso, eu preciso baixar o preço. Aí foi a coisa da intuição que eu errei, né? Foi o primeiro erro, que foi um erro de finança básico, assim. Eu parcelava em 12 vezes para paciente, sem juros. Só que eu pagava o DIU em 3, 4 vezes. Entendeu? E daí isso gerava um descasamento de caixa muito bizarro. E daí eu tinha que começar a antecipar o dinheiro da maquininha de cartão, porque eu não tinha capital de giro para fazer a empresa rodar. E daí era desesperador. Aí você não entende o que está acontecendo, porque eu pensava, gente, mas entra mais do que sai. O que está acontecendo? Aí eu aprendi o primeiro conceito que eu fui estudar, que fluxo de caixa não é só sobre entrada e saída, é sobre velocidade de entrada e velocidade de saída. Não pode sair mais rápido do que entra, senão a conta nunca vai fechar, por mais que entre mais. Se entra muito devagarzinho, você está lascado. E daí que eu falo que a intuição, ela te ajuda até um certo ponto, né? Depois você realmente vai ter que sentar a bunda e estudar e procurar conversar com gente. Foi daí que eu encontrei você, né? De procurar, assim, um conhecimento. Eu ouvi essa palavra growth, falei, é crescimento. Eu preciso crescer, então vamos atrás disso. Eu acho que o caminho tá por aqui. E daí eu entendi o que é esse mundo de growth, assim, de fazer um teste barato e ver se aquilo vai funcionar. E ser humilde para mudar de ideia. Tipo, não funcionou, porque a gente acha coisas, né? A gente fala, não, eu acho que isso aqui vai funcionar. Talvez não. Né? Ainda mais no meu negócio, que é um negócio de ampliar acesso, um negócio que tem um certo impacto social relevante, a gente cai muito numa crença de, porque eu estou fazendo um negócio legal para a sociedade, o universo vai me ajudar. Não vai. Sim, a planilha de Excel, ela não obedece ninguém. A planilha de Excel, ela tem vida própria. Talvez seja até mais complexo, né? Exatamente, é até mais complexo. É até mais complexo. Porque no começo, logo que eu cheguei em São Paulo, eu fiz uma clientela muito boa. As pessoas gostavam do meu atendimento. Então, o caminho para mim era muito mais fácil aumentar o preço da minha consulta e gourmetizando ali, oferecendo um serviço mais premium, digamos assim, um atendimento de muita qualidade, num lugar muito bonito, com estacionamento, com um café muito caro. Mas eu não queria aquilo. Eu queria atender 500, 1.000 pessoas por mês. E eu não ia dar conta de fazer isso sozinha, né? Aí eu falei, então vai ser café coado. Vai ser café coado num banheiro limpo, sem mármore, entendeu? Que as pessoas tenham um atendimento digno, pensando sempre no raciocínio da José Paulino. Porque muita gente falava pra mim assim, não, mas a paciente nunca vai aceitar não ser atendida por você. Você começou o negócio, você é a cara do negócio, tua cara tá no YouTube. A paciente nunca vai ser atendida, nunca vai topar não ser atendida por você. E eu pensava, cara, não é verdade, porque eu conheço milionárias que vão na Zé Paulino comprar a brusinha de R$50. O que as pessoas querem é um serviço de qualidade. Aí entra a intuição.
Né? Eu pensava, elas querem um serviço de qualidade e elas querem não pagar tão caro por isso. Se a gente tivesse a opção de não pagar tão caro por um serviço básico, a gente não pagaria. Na época do Covid, a gente tomou vacina onde? No postinho. Todo mundo foi pro postinho. Ah, mas não, tem uma vacina aqui em R$1.000. Não, eu vou no postinho, entendeu? Você via ali a galera milionária na fila da UBS tomando vacina, né? Aí eu pensava muito, eu observando as pessoas, eu pensava que eu tinha razão nesse sentido. Mas daí você tem que testar. Aí você começa o negócio, testa, vê se tá funcionando. Desde o começo, a sede da Casa Irene é perto de um metrô, porque eu pensava, algumas vão vir de Uber, outras vão vir de carro, mas vai ter gente que vai vir de metrô e ônibus. E realmente a gente verifica isso. Que eu tenho uma porcentagem de Uber, uma porcentagem de carro e uma porcentagem que vai de metrô. Isso significa que eu tô realmente atendendo uma parcela diversa da população, que é isso que me interessa. Eu não queria atender só um nicho de gente. Eu falei, já que eu tenho um produto só, que é a inserção do DIU, digamos assim, eu preciso ir para várias pessoas, eu preciso vender para todo mundo, né? Você fez alguma pesquisa prévia, por exemplo, antes de dar o primeiro passo? Não fiz. Não fiz porque eu não tinha condição financeira. O dinheiro que eu tinha era o da reforma do local para abrir. Aí eu fui total no feeling, assim. Foi uma jogada de muito risco mesmo, porque poderia não ter dado certo, né? Mas eu errei em outras coisas. Errava em estoque, né? Eu errei muito no financeiro. No começo, eu tinha boas condutas e boas decisões de conhecimento da persona que eu queria atender e da estratégia que eu queria usar, mas eu errava muito no marketing e eu errava muito no financeiro, mas muito, assim. No financeiro eu errei demais. Errei demais no financeiro. Eu lembro que eu fiz uma compra de DIU enorme, de 100 unidades de DIU, assim, de um carro zero, sabe? E aquilo estocado, e eu colocando 10 DIUs por mês. E aquilo lá estocado, e eu achava que eu tava abafando, porque não, comprei mais barato. Eu não percebia que aquele dinheiro que tava na prateleira era o capital de giro que eu não tinha. Entenderam? Então, assim, eu acertei muito em alguns pontos, mas da finança, que foi o que me pegou, errei bastante no início. Até que botei as barbas de molho, fui bem humilde e fui estudar. Você tinha noção de que você estava errando naquela época? Não. Ou você só percebeu depois? Não, achava que eu tava sendo incrível. Entendi. Porque eu acho que a gente, como mulher, a gente fica tentando ser perfeito o tempo inteiro. Então, na hora que erra, ou tem a consciência de que erra, meio que a gente fica insegura, né? E, cara, esse é o exemplo de... Putz, errou, mas tá dando certo. E acaba com a autoestima, né? Exato. Assim, a hora que você erra... Nossa, parece assim que nada do que você fez faz sentido e todo o resto que você fez de correto era uma grande bobagem e você é só uma fraude e afunda, assim, né? Tipo, meu Deus, o que eu vou fazer agora, né? Aí eu fico pensando, gente, mas quem não errou, né? Essa semana eu vi o McDonald's, acho que tava a galera reclamando que não tinha McFish nos lugares. Aí tava assim, todo mundo xingando o McDonald's lá na página. Cadê o McFish? Cadê o McFish? Daí eu respirei fundo. Falei, gente, até o McDonald's, né, tem problema de, né, preparou e o produto não foi suficiente. Eu falei, quem sou eu, né, pra achar que minha empresa vai ser incrível, alecrim dourado, que não vai ter problema nenhum, né? Exato. Mas é difícil, a gente... fico pelo menos uns 2 dias ruins, assim, quando eu exponho alguma caquinha que eu fiz ali, eu falo, ai, Jesus, e agora? É muito legal te ouvir falar, porque eu sei, muitas das mulheres que nos ouvem são do mundo corporativo, mas muitas têm o desejo, a vontade de empreender. Eu mesma empreendo hoje, empreendo sozinha também, não tenho sócios, né, pensando aqui no Autogrowth, e te ouvir falando que, assim, tiveram muitos erros, mas dá muito certo. Você tá super bem, você tem clientela, né, você tem um serviço de qualidade que você se orgulha, que eu acho que isso é um ponto essencial. Né? Nenhuma empreendedora, principalmente mulheres que são ainda mais críticas, pelo menos, né, das pessoas que eu conheço, são muito mais críticas. A gente precisa se orgulhar do que a gente faz, e é muito legal ver que você se orgulha tanto do que você faz e que tem tanta qualidade. Nossa, eu não conhecia esse mundo de pegar investimento para começar uma empresa, sabe?
Aí um dia eu tava conversando, e eu não peguei investimento, falo que meu investidor foi meu investidor anjo e meu investidor marido, né? Que ele tinha uns dinheirinho ali da previdência privada, eu fui lá e raspei tudo e vamos colocar na empresa e bora, né? Vendi o sonho pra ele. Pior coisa, gente, não recomendo pegar dinheiro do marido, tá? Vocês acham que investidor anjo é difícil, vocês não sabem investidor marido, assim. Eu falei, meu Deus, ele vai me enlouquecer, porque ele ficava desesperado, assim, sabe? Quando a empresa ia mal, né? Mas o que acontece? Aí eu tô com a minha empresa rodando, querendo ou não, ali eu tinha cliente, né? Hoje eu entendo, eu tinha aquele como que é? Product Market Fit. Product Market Fit eu tinha, aí eu já saquei minha clientela, eu sabia para quem que eu vendia, que é um negócio que as empresas demoram às vezes anos, né, para chegar nisso, e eu já comecei... E às vezes nem chega. E eu já comecei com a certeza do que eu tava vendendo e para quem. Aí, de repente, você conversa com uma pessoa, o cara nem começou a empresa é só uma ideia. Ele já captou 4 milhões, assim. Daí eu falei, gente, que autoestima é essa? Eu quero isso também. Eu tô aqui, né, achando a minha empresa o cocô do cavalo do bandido, que a gente não é nada, não é ninguém, e de repente o cara tem uma ideia, fala com alguém que tem 4 milhões, essa pessoa investe. Eu falei, meu Senhor Jesus. Aí eu comecei a valorizar mais minha empresa também e o que eu estava construindo, né? Mesmo quando ela estava bem pequenininha, assim, eu já tinha orgulho, batia no peito e tinha slogans, sabe? Outra coisa que eu errei muito foi no marketing, que eu acho que vocês até entendem bem melhor do que eu dessa parte, porque eu fazia só marketing de marca. Aí o que aconteceu? Minha empresa, que era o que eu sabia fazer, também de forma intuitiva, mas as pessoas me pediam franquia. E eu tava colocando, tipo, 10 deals por mês. E as pessoas me pediam franquia. Ai, não tem como abrir uma franquia. Eu queria ser parceiro, queria abrir uma franquia aqui em Belo Horizonte. Então a gente tá meio lento ainda, sabe? A gente tá procurando não crescer muito rápido, entendeu? Pensar na qualidade. Eu não tinha nem resposta. Daí que eu fui entender. Falei, nossa, as pessoas pensam que eu sou maior do que eu sou, né? Acho que é porque eu via tão grande, e pra mim era tão real, tão palpável, que eu falava, isso aqui não tem como dar errado, gente. Todas as vezes que a empresa dava errado, que ela dá errado, né, diariamente, e dá certo diariamente também, eu enxergava assim, como uma vaca, sabe? Que eu via aquela teta cheia de leite. Daí eu pensava, cara, tem leite aqui, eu tô ordenhando errado. Entendeu? Aí toda vez que dava errado eu pensava, não, é um erro da ordenha. Mas se eu ajeitar, porque eu não sei se vocês, né, já ordenharam uma vaca, gente, mas assim, tem estratégia para ordenhar uma vaca. Não é chegar lá e ficar apertando a teta, tem toda uma estratégia de massagem e tal. O bezerro, você vê ele mamando, ele tem uma estratégia para ordenha, né, para conseguir mamar. Daí eu olhava e falava, nossa, gente, eu tenho certeza que tem leite aqui, mas eu tô ordenhando errado. O que eu tô ordenhando errado? O que eu não tô enxergando? Aí você fica pensando. E daí a gente vai procurar outras pessoas e conhece empresas grandes e conhece profissionais como vocês, né? Que trabalham e trabalharam em empresas maiores, que tiveram os mesmos problemas. Aí você fala, não, então realmente é só ajeitar aqui que a gente vai saber ordenhar direito. Todo mundo tá com dificuldade na ordenha, não sou só eu. Estamos todos nos mesmos desafios. E é legal o que você falou sobre a questão do investimento, de ter muitas pessoas que já têm investimento já no início e você tava de outra forma, porque às vezes eu vejo as empreendedoras e as pessoas que estão ao redor de mim tentando criar um produto, enfim, e elas têm essa imagem de, nossa, a pessoa tá criando algo maior e já tem investimento. Só que assim, tá tendo um movimento no mercado que é o das startups camelo, né? Que são startups bootstrap, que os investidores querem muito investir, porque eles olham e falam assim, cara, se essa mulher, ou se esse homem, enfim, mas no nosso caso, mulher, está fazendo isso tudo com nada, imagina se der um pouquinho de recurso, né? Exatamente. Então, isso é um movimento muito bom, principalmente agora, depois de todo esse movimento de layoffs, enfim, que a gente tá procurando eficiência, é uma oportunidade bem boa, ao invés de procurar o investimento, procurar o fit de mercado, igual você fez. Você não sabia, mas você estava talvez indo no melhor caminho. E você sabe que eu vejo muita gente frustrada ou envergonhada porque tá num emprego ruim, um emprego bem lixo ali, que você tá aguentando várias coisas que você não gostaria de estar aguentando, e tá abrindo o seu negócio aqui quietinha. Aí a pessoa fica frustrada
Porque ela tá nesse emprego ruim, ela não consegue sair, ela queria já pular, não, vou mergulhar de cabeça no negócio, não sei o quê, porque só assim vai dar certo. Vai ter um momento que você vai ter que pular, todo mundo vai ter que pular, só que assim, quando você tá com um pé em cada canoa, o que você está fazendo é ser investidora do seu próprio negócio. Todo negócio precisa de dinheiro inicial, entende? E a gente fica se sentindo rebaixada porque você tá tirando dinheiro de um lugar que você não gosta para aplicar naquilo que você acredita. Mas o que acontece? Eu falo que a empresa ela é igual uma criança, né? Ela não come sozinha, ela não dorme bem de noite, né? A empresa vomita, gorfa em você, fica fedida, né? É isso que a empresa faz. Toda empresa precisa de dinheiro para começar. E precisa de sustento ali nos primeiros 2, 3 anos, porque ela não vai andar sozinha. E a criança não vai andar ou não vai sentar mais rápido se você colocar 3 travesseiros para ela. Você pode até colocar 3 travesseiros. Você tirou os travesseiros, ela vai cair para o lado. Porque ela tem um tempo para se desenvolver, né? Então, eu sempre falo isso para quem está começando, não se sinta frustrada. Vai para o emprego de cabeça erguida, porque não é demérito. Pelo contrário, você está sendo sua própria investidora. Porque se você não fosse sua própria investidora, você ia ter que pegar dinheiro de outro lugar. Ou de um pai e de uma mãe, no meu caso de um marido, ou então pegar do mercado externo, que vai te humilhar de algumas formas, né? Fazer várias perguntas que você não sabe responder. É isso. O dinheiro vai ter que vir de algum lugar. Não existe mágica. É como a gente falou, não é porque você teve uma ideia incrível que o Excel vai aliviar para você. O Excel não vai aliviar. A planilha é o que ela é, né? Então, não, eu sempre falo, não se sinta frustrada. Vai de cabeça erguida, você está sendo sua investidora. Ó, ninguém acreditou em mim. Pô, eu fui lá e acreditei e coloquei meu próprio dinheiro. Que coisa mais sagrada do que seu próprio dinheiro, seu próprio suor, seu próprio trabalho, você investir na empresa que você acredita. Exato. É muito legal, assim, ouvir isso. Até pensando em quem faz esse movimento de tentar empreender no paralelo e que nunca empreendeu, que passou anos no corporativo. Eu mesma passei 10 anos no mundo corporativo. Hoje empreendo, tenho consultoria, tenho mentoria, mas ainda assim a gente se depara com desafios que a gente nem esperava. Tipo, o dinheiro é um deles, mas acho que a gente já esperava que ele seria um desafio, sempre é. A questão financeira é muito mais falada. Mas eu quero puxar um assunto também que eu me deparei que, assim, por mais sabido que seja, foi um mega desafio pra mim. Que foi eu ser responsável por tudo no início, né? Tipo assim, você é dona do seu negócio, você não tem um sócio, você tem seu time, mas que você tem que cuidar, você tem que ensinar, você tem que recrutar. E a gente é mulher, a gente tem questões hormonais, fisiológicas, que ainda nos desafiam cada vez mais, né? Então, eu queria entrar agora no assunto, que é trazer seu conhecimento como médica ginecologista para nos dizer como que você enxerga que hormônios de fato interferem na vida de uma mulher, principalmente profissional, mas não só profissional, pessoal junto, porque a gente acaba sendo, né, a gente é uma pessoa só. Mas como que esses ciclo menstrual, ou mesmo você que tá super grávida agora, né, e a gravidez também é outra coisa que a gente sabe como ela vai funcionar mais ou menos, mas não sabe o que esperar, né? Cada uma vai reagir de um jeito. Então, o que é um ciclo menstrual? O que é um ciclo hormonal e como que isso impacta na vida das mulheres? Bom, quando me perguntam por que eu fiz gineco, eu falo que é porque eu não gostava de atender nem homem nem criança. Sobrou a ginecologia para eu entrar, então mergulhei na gineco. Sempre gostei muito de atender mulher. Na minha empresa só tem mulheres, a gente tem pouquíssimos homens, assim, que são os externos, mas da equipe interna é 100% mulher. Algumas mães, outras não, então a gente participa de todas as etapas ali. Gente, não é frescura que o ciclo menstrual influencia na vida corporativa, na vida pessoal, tá? Ali na década de 50, 60, a gente começou a ouvir o termo tensão pré-menstrual, né? Ele começou a ser falado nessa época. Mas o que é um ciclo menstrual, né? Qual que é o evento que desencadeia uma menstruação? Por que uma menstruação acontece? Por que ela atrasa? Então vamos lá, o ciclo menstrual é assim, ó. Ele é disparado por uma ovulação. Acontece uma ovulação. E daí, 14 dias depois, vai acontecer a menstruação, tá? Então, vamos pensar aqui que o meu corpo
né? Meu corpinho grávido. Pensa aqui que minha barriga é meu útero, meus braços são as trompas e aqui na minha mão eu tenho um ovário de cada lado. Todo mês é liberado um óvulo. Aí esse óvulo é liberado, caminha pela trompa. Será que vai ter um espermatozoide por aqui? Será que não vai ter? Quando não tem o encontro do espermatozoide com o óvulo, esse útero que estava esperando a gestação acontecer, ele descama e sangra. Então, o ciclo menstrual, ele é desencadeado, a menstruação ela é desencadeada por uma ovulação. Eu tenho uma ovulação, 14 dias depois vai ter uma menstruação. Essa parte do ciclo, ela é fixa. Quando a gente fala que um ciclo varia, às vezes, eu gosto que a equipe da produção também fica prestando atenção, aqui tá todo mundo de olho agora, né? Esse ciclo, ele varia na metade anterior, na primeira metade. Qual óvulo eu vou ovular esse mês? De qual ovário? Quantos óvulos? Vai ser gêmeos? Entendeu? Então, essa parte varia. Vai ovular esse mês ou não? Essa parte varia e faz a menstruação variar. Uma vez que aconteceu a ovulação, dali a 14 dias, a menstruação vai acontecer. Pode ser que de uma pessoa para outra, esses 14 dias sejam 12 dias. Ele é fixo de pessoa para pessoa, entende? Tem uma variação ali de mais 2, menos 2, mas é de pessoa para pessoa. Numa pessoa, ele é sempre fixo. Se a minha fase, segunda fase, que é a fase lútea, ela é de 14 dias, ela é sempre de 14 dias. Entenderam? Uhum. Então, o que acontece? Quando a gente está aqui no período da ovulação, a lubrificação é melhor, né? O cheiro muda, o cheiro da secreção muda, né? A microbiota vaginal muda. Eu falo que até as bactérias trabalham de forma diferente ao longo do mês e a gente quer trabalhar com a mesma performance o mês inteiro. Não vai rolar, né? E daí também entra como que os métodos atuam. Como que uma pílula atua? A pílula e os injetáveis bloqueiam a ovulação. Se não acontece a ovulação, não tem essa variação hormonal. Não tem a menstruação ou tem um sangramento muito pequenininho, muito ralinho, tá? Mas, no geral, para a gente entender, né, aconteceu a ovulação, dali a 14 dias, aquele útero que se preparou, engrossou para poder receber uma gestação, ele vai descamar e sangrar. Eu falo que a menstruação ela é o choro de um útero que não engravidou. Ou um choro de alegria ou um choro de tristeza, né? Depende da realidade de cada um. Mas é uma descamação de um útero que engrossou e se preparou para receber uma gestação. Não recebeu, ele descama e sangra. Isso é menstruação. Como que os métodos atuam, né? As pílulas e os injetáveis bloqueiam a ovulação e os DIUs, eles atuam só no útero. Os DIUs, eles não bloqueiam a ovulação, nem o DIU hormonal, nem o DIU não hormonal. Então, pessoas que usam DIU, qualquer um dos dois, podem ter ainda essa variação de humor, que seria a TPM. O que é a TPM? A tensão pré-menstrual. Depois que liberou esse óvulo, dá uma tristezinha, entendeu? A gente vê nos gráficos, assim, você tem um pico hormonal, assim, na ovulação. Aí liberou o óvulo, dá aquela rebaixada. Aí, gente, um fator importante. Nós temos receptor hormonal em todos os tecidos do corpo, inclusive no cérebro. Como que os neurotransmissores da gente reagem a essa queda hormonal? Cada um reage de um jeito. Para fins de ter dados mais sólidos, assim, para trazer para vocês, né? A prevalência de tensão pré-menstrual, que seria aquelas alterações físicas, emocionais, né? Físicas, psíquicas e comportamentais, né? Tensão pré-menstrual é isso, são alterações físicas, psíquicas e comportamentais nesse segundo período, que é depois da ovulação até a menstruação acontecer. A prevalência é de 30% a 80%. Por que varia tanto? Porque a gente não tem critério para medir. Não tem métrica. A pessoa de growth já pensou na métrica na hora. Na hora ela já quis medir, né? Mas é exatamente isso. É difícil medir isso, quantificar isso. Mas o que a gente sabe? Eu achei isso fantástico, né? Tem na descrição do episódio aqui a referência para tudo isso que eu estou citando, né?
Mas o que eu achei interessante de tudo isso? É que se você avaliar países, assim, se você comparar o Quênia e a Nova Zelândia, essa prevalência ela é muito similar, se você usar os mesmos critérios, né? A prevalência vai dar um número muito parecido. Ou seja, mesmo em lugares em que o termo TPM não é utilizado, se eu chegar para você e começar a te perguntar, você nota que uma vez por mês você tem esse sintoma? Você vai falar, nossa, é verdade. Agora é uma curiosidade, existem países que não têm Não é clareza tão popular. sobre Não. TPM? Existe, com certeza. Né? Imagina a falta de conhecimento sobre o corpo, gente. Tem gente que não sabe que a vagina não é um canal infinito, né? Às vezes a pessoa vai no pronto-socorro, eu acho que eu esqueci a camisinha, ficou a camisinha lá dentro do canal vaginal. Eu falo, tá, mas você fez um toque pra sentir? Ai, não, Deus me livre. Eu falo, amiga, não vai sair uma aranha de lá de dentro, não tem garrinha, não. Pode colocar o dedo ali, tocar, né, se conhecer. Tem gente que nunca fez um toque vaginal pra saber o que tem ali, como funciona, né? As pessoas não têm muita consciência do corpo, dos ciclos. Esse é um conhecimento que às vezes tá até um pouco elitizado, né? Você pega assim, na Europa tem muito mais conhecimento do que em países de terceiro mundo. E tem até a questão da pobreza menstrual, né? As mulheres não têm nem suporte pra menstruar. Não. E continuar vivendo a vida delas, cuidando dos filhos, né? Tipo, enfim, trabalhando. Porque não tem suporte. É caro menstruar. A gente tem que comprar absorvente. Tipo, é caro. É caro menstruar. Né? Ainda mais pílula anticoncepcional, tudo isso tem um custo. Então, de fato, isso é um indicador da elitização da nossa saúde por sermos mulheres, né? Isso é super complicado. Mas eu queria entender melhor, assim, beleza, você falou da prevalência, né? Ou seja, o que a gente tá dizendo aqui é que até 80% das mulheres têm sintomas de TPM, a não ser que usem métodos injetáveis ou orais, que são as pílulas e as injeções contraceptivas. Uhum. Então, todo mundo que não usa isso tem TPM. Essa é a realidade. Sim. E aí, a TPM traz as alterações físicas, comportamentais e etc. que você falou. Como que isso é sentido na pele e quais são as consequências disso? Seja para a mulher, seja para o ambiente que né, que a envolve ali. Eu falo pelo ambiente porque, assim, meu namorado, quando eu tô de TPM, ele vai ter que entender que isso é uma mudança do meu corpo e que eu vou estar mais brava, vou estar mais chateada. Eu tava falando com uma amiga esse fim de semana que toda vez que eu tenho TPM, eu choro por qualquer coisa. E dá um desespero, é péssimo. Assim, eu tô olhando no Instagram uma foto de um bebê, eu choro. Do cachorro, eu choro. Sabe, como... E é uma coisa muito louca. Se eu olho pra mim friamente, racionalmente, e me vejo assim, até eu fico chateada, fico com raiva de mim mesma. Por que eu tô tendo essa reação? Então, isso impacta em muitas esferas emocionais pra gente, né? Como que você, como médica, enxerga isso? Ou, às vezes, até, só complementando a pergunta da Tá, às vezes, quando isso acontece comigo, eu penso em tudo, mas eu não penso em TPM. Eu falo, nossa, tô depressiva. Nossa, preciso ir na terapeuta. Eu tenho um pouco de dificuldade de pegar e ligar a chave do tipo, será que não é hormônio? Sabe? E eu, inclusive, já fui mal diagnosticado. Uma vez eu fui para um endócrino e eu expliquei o que estava acontecendo, eu não estava tomando pílula. E ele me encaminhou para um psiquiatra. E aí depois eu troquei o endócrino e era... Desbalanço hormonal. Exato. Mas olha, é muito interessante porque o rendimento cai. Os primeiros estudos a respeito de TPM, eles começaram justamente porque, na época em que as mulheres estavam para menstruar, elas faltavam mais no trabalho, elas diminuíam o rendimento. E eu achei um estudo de 2015 falando que se você tiver que fazer uma entrevista de emprego ou uma prova bem na época da TPM, o rendimento pode cair até 13%. Gente, é muita coisa. Agora, como que a gente vai manejar isso? Porque, beleza, isso é um fato, o rendimento vai cair um pouco, pode acontecer em até 80% das pessoas em graus diferentes, né? Gente, foca no pico, entendeu? Do mesmo jeito que você tem uma tensão pré-menstrual que vai te dar uma rebaixada, você também tem um período de extrema criatividade em que você vai render como nunca antes na história desse país. Então, a gente precisa trabalhar a favor do nosso ciclo, pensando como se fosse uma usina à base de vento, né? Você vai virar ali aquele ventiladorzão, né? Você vai virar aquele ventiladorzão para a posição em que o vento vai favorecer.
A gente tem que se organizar dessa forma e acolher muito mais o nosso ciclo do que se lamentar por ele, porque ele é um fato, faz parte da nossa vida. Quais são os sintomas de uma TPM, gente? Irritabilidade, dor de cabeça, náusea, e daí insônia, dor, cólica. Tem mulheres que têm diarreia na época da TPM, né? Você imagina você ter uma crise de enxaqueca e fala, hoje eu acho que vai ser o dia de maior rendimento do mês. Acho que hoje eu vou entrevistar aqueles 9 candidatos aqui que o RH me passou. Acho que eu vou agendar essas 9 entrevistas para hoje. Não. Quando você toma a pílula, esse pico diminui também? Quando você toma a pílula, você não tem essa variação ao longo do mês, tá? Aí eu já quero entrar nesse ponto. Vou segurar essa parte da pílula, tá? Porque eu quero entrar numa outra questão. Mas só para concluir, sabendo que a gente é cíclica, vamos virar o ventilador para o lado do vento, sabe? E vamos valorizar o momento que a gente está produzindo mais e respeitar o tempo que a gente vai produzir menos. E não se frustrar por isso, porque isso é da natureza. Como eu falei, o cheiro da secreção vaginal vai mudar ao longo do mês. Se a pessoa tiver o hábito... Sabe quando a gente... cheira a blusa no fim do dia para ver se dá para usar mais uma vez? A gente faz isso, né? Eu falo, gente, cheirem a calcinha de vocês, para vocês sentirem, porque é natural, vocês vão ver que tem uma variação ali ao longo do mês. E você vai parar de achar que tudo é corrimento, que tudo é doença, que tudo é candidíase. A grande maioria dos corrimentos é fisiológico, natural, normal, tá? Agora, o que acontece muito... O que acontece muito com muitas mulheres é uma pequena confusão. E daí por várias razões, né? Sociais, não vou militar aqui, não vou militar. Mas o que acontece é o seguinte, às vezes a pessoa tá tomando pílula e ela garante que ela tem TPM, que uma vez por mês ela fica mal. Aí eu pergunto, será que você tá com TPM mesmo? Ou seu emprego tá realmente muito ruim? Será que você tá com TPM mesmo? Ou esse relacionamento que você tá, ele é péssimo? E daí, uma vez por mês, você consegue se permitir, porque você tem um álibi, você tem ali um motivo, uma TPM, para você poder justificar que você deu aquele berro. Mas, às vezes, você deu aquele berro porque a pessoa merecia aquele berro. Aí você dá o berro e, em seguida, se arrepende. Fala, ai, não devia, né, ter gritado. Ai, me exaltei. Gente... Às vezes as pessoas precisam de um berro. Às vezes a gente precisa gritar. Às vezes a gente precisa brigar. Lutar pelo que a gente acredita. Tem coisa pior do que você estar numa reunião, ninguém tá te escutando? Às vezes você tem que falar, gente, mas eu falei isso aqui conforme dito em e-mail anterior, sabe? Assim, você dá aquela cutucada, né? Às vezes a situação vai exigir de você. E daí, por milhares de razões, que a nossa autoestima não é tão boa quanto a gente gostaria, a gente... joga na conta da TPM, uma coisa que não é. Por outro lado, você vê que, né, na medicina e no amor tudo tem várias nuances. Por outro lado, às vezes aquele hormônio da pílula ou hormônio do injetável não tá te fazendo bem mesmo, né? Se você pegar a bula ali, tem descrição de sintomas. Às vezes tem gente que faz uns sintomas depressivos, um pouquinho de ansiedade, tem um pouquinho de náusea. Assim como a menstruação pode causar dor de cabeça, tem gente que começa a tomar uma pílula e começa a ter dor de cabeça. Então, não é uma ciência exata, tá? Pode ser que melhore, pode ser que piore. Cada pessoa vai reagir de um jeito, tá? O que você acha? Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu fico tentando resolver os problemas. Então, eu tô assim, já que tem variação, então eu vou começar a tomar pílula. Então, pra deixar as coisas mais lineares, sabe? Você acha que esse é um pensamento, tipo, não, deixa o seu corpo ser o que ele é, só use pílula realmente em caso de necessidade? Ou você fala, não, acho que faz sentido esse pensamento aí. Qual que é a sua linha de raciocínio? A minha linha de raciocínio, a gente está falando de métodos reversíveis. Então, faça, assim como a gente faz na empresa, faça um teste. Quem sabe para você a pílula caia como uma luva. Quem sabe seja um tormento na sua vida. Às vezes, o preservativo vai vir de maneira maravilhosa, você vai se adaptar super àquele método. Talvez vai ser um DIU. A gente está falando de métodos reversíveis.
Eu sempre falo que irreversível é laqueadura e filho. Filho é irreversível, tá? Então, faça teste. Não tenha medo de fazer testes. E observe o que vai funcionar melhor pro seu corpo. Tem gente que tira a pílula e fica super bem e fala, meu Deus, como que eu vivi com isso tomando 10 anos? Tem gente que acrescenta a pílula e fala, Senhor Jesus, graças a Deus fui resgatada. Né? Pensa numa pessoa com transtorno de humor, com uma síndrome bipolar. Cara, ela vai querer bloquear a ovulação. Porque se tem uma coisa que um transtorno disfórico não vai querer, é variação. A pessoa precisa de uma certa estabilidade. Então, ela vai optar por métodos que bloqueiem a ovulação, né? Cada pessoa é uma pessoa. Não tem essa fórmula, entendeu? O que a gente não pode é ignorar o que o nosso corpo está dizendo. Porque se a dor de cabeça vier e você tiver que apagar a luz, sinto lhe informar. Você vai ter que apagar a luz e ficar deitado. E você não vai conseguir fazer as 9 entrevistas que você tinha agendado para aquele dia. Não tem Cristo que faça uma pessoa com enxaqueca conseguir render. É impossível. Ah, não, vou só dar uma vomitadinha ali, depois eu volto para a reunião. Gente, não vai dar certo, né? E que pena, porque tem mulheres que estão em situações que não vão conseguir ter opção, né? De reagendar esse manejo, essa flexibilidade. Mas esse pode ser, inclusive, um critério para você escolher seu emprego, sua carreira, para qual empresa que eu vou. Será que essa empresa me permite aqui uma certa flexibilidade? Né? Poxa, eu vou ganhar um pouquinho menos, mas eu vou ter um ambiente de trabalho melhor, né? Pensando no meu bem-estar. Tudo isso tem que ser levado em consideração. Porque a gente fala de empreender, né? Mas empreender não é só você ter um CNPJ no seu nome. Você pode empreender na carreira. Eu falo que a Casa Irene tem muitas empreendedoras lá junto comigo. Eu não teria feito nada sozinha, né? Eu tenho outras empreendedoras, pessoas que entraram quando eu não podia pagar um salário bom, entendeu? Que ganhavam um pouco ali no início, que pastaram um pouquinho comigo e agora a gente consegue margens melhores, a gente consegue uma empresa mais estruturada, mais segura para trazer ali o sustento para todo mundo, né? Então é isso. Dá para empreender de várias formas, né? E a questão de você olhar para as mulheres que estão no seu time como também empreendedoras e mulheres que têm esses ciclos, eu acho que é até raro no mercado de trabalho. A gente não... Ainda mais quando a gente tem um chefe homem ou uma empresa que tem mais homens do que mulheres. E empresas com culturas incríveis. Eu trabalhei em empresas muito legais, assim, que tinham culturas muito diversas, que olham para isso, mas ninguém fala da TPM. O máximo que você pode fazer é ligar com o seu chefe, ó, tô meio mal hoje, e aí ele vai te dar um tempinho. Mas isso não é falado. E aí, me veio uma pergunta, assim, por acaso, uma pergunta super leiga, tá? De pessoa que não entende. Mas os homens têm alguma coisa que pode ser correlacionada com isso? Algum ciclo, alguma mudança de humor, alguma questão hormonal que pode impactar a saúde e o desempenho deles também? Ou não, eles são sempre lineares e tá tudo bem? Já nascemos desiguais aí, a gente sempre com mais desafio. E os homens são bem mais lineares, sim, do ponto de vista fisiológico, porque a produção de espermatozoide ali, a produção hormonal, ela é diária. Não tem essa variação como a gente tem, né? Então é bem diferente. Tipo, um homem, ele está fértil todos os dias, ele pode engravidar alguém todos os dias. Um cara, se ele quiser engravidar 30 pessoas no mês, ele consegue engravidar 30 pessoas. A mulher só vai estar fértil uma vez no mês. E essa fertilidade ali, o tempo de vida do óvulo vai durar ali uns 5 dias. Né? Então, até nisso eles têm privilégio. É bem mais linear mesmo. Dizem, né? Hoje a gente fala um pouquinho da andropausa, né? Que é a menopausa do homem, mas ainda não é tão conhecida e não é tão intensa, né? Como os sintomas que a mulher tem quando ela para de ovular. Porque se a gente pensar que o ciclo está todo circulando em volta da ovulação, a gente entende por quê? Que quando, eu acho péssima essa frase, né? Mas quando uma adolescente começa a menstruar, as pessoas falam, agora você pode engravidar. Não, não pode, gente, ela tem 12 anos, tá? Mas assim, quando você começa a menstruar é porque você começou a ovular. E quando acontece a menopausa, é a pausa da ovulação. Aí pensa, você tá vindo ali desde os 12 anos, num ciclo, altos e baixos, altos e baixos. De repente, a gente entra na menopausa.
todas as taxas hormonais diminuem, testosterona, estrógeno, progesterona, tudo cai, e você para de ovular. Aí vem uma insônia, uma irritabilidade, um cansaço. Vem um calor de madrugada, que parece que você tá morrendo, que é o fogacho, que é o calorão, o famoso calorão da menopausa. A massa muscular vai pro beleléu, diminui testosterona, então você tem mais dificuldade de ganhar massa na academia. A Cláudia Raia tem um vídeo maravilhoso que ela fala sobre isso. Ela fala que parece que você tá derretendo, porque além do suor, você vai perdendo massa muscular também, né? E daí você não tem mais essa variação cíclica. A menopausa você atinge ali um platôzão e vai ficar ali. Mas, poxa vida, vai ficar ali como, né? E várias mulheres na menopausa se queixam de passarem vários profissionais, ninguém indicar a terapia hormonal, né? Que é introduzir hormônios para essa mulher que está muito sintomática, que está com muita dificuldade de passar por essa fase. E também tem muitas mulheres que não percebem que entraram na menopausa. Se a gente pensar que a menopausa ali vai acontecer na casa dos 40, 50 anos, poxa, uma pessoa com 45 anos, vamos pensar como que ela tá. Os pais estão doentes, né? Já estão mais velhos. Então ela tá cuidando da família dela, que ela constituiu. Ela tá no pico da carreira, porque 40 e pouco você tá ali com todo o gás para trabalhar, com muita experiência, então atingindo lugares legais na carreira. Aí seus filhos estão te dando uma canseira, entendeu? Cheio de energia. Essa mulher tem 1000 razões para não dormir de noite. Aí ela nem pensa que às vezes é só a menopausa, que ela tá bem. Ela tá dando conta. Mas ela precisa ali de uma terapiazinha com um pouquinho de hormônio para ela melhorar os sintomas, né? É muito bizarro. Existe algum método contraceptivo masculino? Até existe, né? Já tem algumas notícias, mas a sensação que eu tenho é que é muito menos estudado. Imagino que seja muito mais recente os estudos, mas existe algo que você já olha e acha que pode ser, enfim, até uma solução para as mulheres não ter que sempre tomar hormônios, ou injetar hormônios, ou inserir hormônios. Porque pra gente isso é ainda mais desafiador, né? Fora o nosso ciclo natural do corpo, que já é desafiador, a gente ainda tem que usar hormônios de alguma forma pra não engravidar e não ter mais um problema depois, caso não seja desejado, né? Não seja uma gravidez desejada. Olha, eu sempre falo que a pílula anticoncepcional, ela trouxe uma autonomia, né? Incrível. Só que com a autonomia, né, gente, vem um peso de uma responsabilidade enorme, né? Porque, de repente, é tipo, se vira. Agora você decide se você quer, você decide se você não quer e você decide quando. E ponto. E você tem que saber essa resposta, que a gente não sabe, né? Porque escolher se vai ou não ter filho é uma decisão bem difícil de tomar. Mas pouco que eu já li sobre os contraceptivos masculinos, os homens não toleram muito os efeitos colaterais. Então, esses estudos acabam nunca indo para frente no sentido de comércio daquela medicação. Mas existem coisas avançando, sim, nesse mercado, né? Só que no Brasil a gente não tem nada liberado ainda. E eu não sei no resto do mundo como é que tá, né? Quais tipos de efeitos colaterais? Você toma pílula, é o que eu falei. Às vezes você não tinha TPM, mas daí você começa a tomar uma pílula, você enfrenta náusea, dor de cabeça, irritabilidade, que são os mesmos sintomas de uma TPM. Às vezes você não tinha isso e você começa uma pílula e passa a ter, né? Como eu disse, não é uma ciência exata, né? E os homens não toleram esses efeitos. Eu acho bem engraçado, né? A gente tolera tanta coisa. Mas, cara, é complicado porque do ponto de vista de sociedade, será que a gente tá pronto para isso, né? Eu fico pensando assim, os caras não estão nem lavando a louça ainda, né? Tipo, você vai confiar a decisão do filho na pílula que ele tá tomando? Nossa, eu acho bem arriscado, sabe? Eu acho que eu ia ficar bem preocupada, mas tomara que surja. Eu acho que a gente tem sim que avançar nesse ponto, mas eu acho que a gente tá falando de décadas de evolução como sociedade. Eu não acho que a gente cairia como uma luva hoje, assim. Se surgisse essa pílula masculina, digamos assim, não acho que ela ia cair como uma luva e todo mundo ia começar a usar e ia ser incrível, né? Mas daí é a minha opinião aqui falando. Boa. A gente já tá encaminhando pro final. E pra gente começar a ir pro final, eu queria saber alguma dica que você daria pra mulher que é executiva, tá com muita coisa no colo, tem que lidar com muita coisa. O que você sugeriria pra essa pessoa
lidar bem, cuidar de si mesma e deixar os pratinhos, equilibrar os pratinhos também. Sim. O que você sugere? Olha, eu penso que a gente precisa muito de momentos em que a gente olha pra gente mesma, assim, momentos em que você tá completamente focada pra você mesma, né? Não, a gente tem uma mania, né, de cuidar muito do outro e pensar muito no outro, mas, gente, não é à toa que a máscara de oxigênio, quando cair, a gente tem que colocar primeiro na gente, depois ajudar a pessoa do lado. Então, todas as vezes que a gente estiver muito desgastada, eu acho que vale a pena parar e refletir se a gente está tendo um momentinho sozinha. Sozinha, entendeu? Em que ninguém vai te ligar, que seu telefone não vai tocar, em que você vai poder tomar um banho. Gente, a realidade da mulher é assim, ó, ela tá o dia inteiro trabalhando, daí ela chega em casa, tem 2 filhos pequenos, estão cheios de energia, que ficaram o dia inteiro ali meio trancado na creche, na escola, e querem conversar. Ela não consegue ter 5 minutos para um banho, entendeu? E ela precisa de momentos pequenos, né? Não vou aqui ficar dando uma de poliana, falar, faça uma meditação, porque às vezes não vai dar tempo, mas se você tiver a consciência de que você está precisando de um pouquinho de cuidado, já ajuda bem. Sempre que uma mulher se queixa, por exemplo, de falta de libido, que não tem vontade, não tem desejo de ter relação, eu sempre faço a seguinte pergunta, assim, por que você não está tendo desejo de ter uma coisa que é boa para você? Né? Porque a gente sempre pensa, dá aquele desespero, assim, ai meu Deus, caiu a libido, meu parceiro tá forçando, tá exigindo, tá se queixando, e agora? Daí eu penso, tá, mas não vamos pensar no parceiro, esquece o parceiro. Por que você não tá sentindo falta de uma coisa que é para você? Né? Porque se até o sexo tiver que ser pelo outro, aí assim, você passou o dia no trabalho fazendo o serviço para um outro, aí a criança chega e tá demandando coisas para ela, daí o parceiro demanda as coisas para ele, e você não tem um momento sozinha. E, gente, às vezes esse momento sozinha é tipo descer no mercado comprar uma banana, entendeu? Eu não tô falando aqui de tirar férias e ir pra Cancún, não. Eu tô falando de coisas simples. Mas é muito importante você ter momentos pra você, fazer coisas pra você. Já posso entrar na recomendação, que eu quero fazer recomendação aqui. Tem um podcast que eu sou apaixonada, gente, que ele é zero produção, assim. São 2 amigas que elas pegaram um celular, ligaram, o som é meio ruinzinho, assim, mas é excelente a qualidade da conversa que elas têm de profundidade. O nome desse podcast é Talvez Seja Isso, e eu recomendo o conto do Patinho Feio, que fala justamente sobre essa jornada de você sair, querer fazer alguma coisa diferente, e você encontra várias pessoas pelo caminho, né? E você não reconhece, você não é pato, você é cisne, você está encontrando com várias pessoas ali que não compreendem você, e você está no grupo errado, e você tem que sair, né? Esse podcast do Patinho Feio, acho que eu ouvi umas 4 vezes já. Nas primeiras 2 eu chorei. Não porque é triste, tá? Não é triste, mas porque fala com a gente, assim. Acho que todo mundo, em algum momento, se viu deslocado, né? Você olha pro lado, assim, e fala, cara, eu não pertenço a esse grupo, mas eu preciso estar aqui, mas tá chato, né? Ela fala muito sobre isso. Eu amo esse podcast, sou apaixonada. Chique demais. Que legal. Recomendações já? Seguimos Bora. para as nossas recomendações, então? Então, além do podcast que você recomendou agora, que mais que você traz de conteúdos, dicas, ou mesmo o que fazer quando a mulher quer trocar de de contraceptivo, ou, enfim, consultar o médico, como que ela te encontra e o que você indica para ela buscar? Tá. Ó, eu tenho um canal no YouTube, chama Canal Vaginal. O nome é super criativo. É ótimo. Eu tenho um canal no YouTube, chama Canal Vaginal. Lá tem muito conteúdo sobre contracepção, explicando, assim, as grandes, maiores perguntas, as dúvidas mais comuns mesmo. São vídeos curtos, fáceis de entender, para todo mundo entender um pouquinho melhor sobre ciclo menstrual e como escolher um método. O Instagram meu, pessoal, Mariana_Visa, com Z. E o Instagram da Casa Irene é @CasaIrene, _, porque já tinha uma Casa Irene, aparentemente, aí, que eu nunca encontrei o dono para pegar esse nome. Mas, gente, eu recomendo também de livro. Tem um livro que eu gostei bastante de ler,
que é o livro da biografia da Viola Davis, maravilhoso, né? Em Busca de Mim. Ela conta ali uma história muito bonita dela de superação. E livro corporativão, assim, o que eu sou fã é aquele chamado O Lado Difícil das Situações Difíceis. Esse livro é muito incrível, porque você vê um cara ali capengando, né? A empresa tá com dificuldade, ele pega mais dinheiro, daí pega e tem mais dificuldade ainda, e ele vai pegando mais dinheiro, até que ninguém quer mais dar dinheiro para ele, tem que pegar dinheiro do governo para poder botar o negócio de pé. E ele traz de maneira muito prática soluções para o nosso dia a dia, né? Coisas do tipo, um funcionário veio falar mal de outro, como se deve proceder. Ele escreve um texto assim que você fala, gente, é isso, né? Não tem muito para onde correr. Porque às vezes a gente fosforila muito em cima de um problema, né? Esse livro aí, ele me ajudou bastante, assim, foi um livro que eu li rápido e foi muito gostoso. Muito bom. E última pergunta, como que a audiência pode ser útil para você? O que você espera delas? Se você gostaria que elas te acionassem de alguma forma? Gente, eu gosto muito de fazer networking, então se você tem uma empresa legal aí, achou que tem alguma sinergia com a Casa Irene, quiser conversar, sou super aberta, né? Então, venham conversar. Eu acho que o networking ajuda muito. O médico tem muita mania de falar só com o médico, né? Aí eu comecei a conversar com gente, assim, tinha loja de pneu, sabe? Loja de bijuteria, que não tinha nada a ver com o meu segmento. Então, se você acha que o seu segmento não tem nada a ver com o meu, então acho que a gente pode ter uma conversa bem legal. Me chamem aí pra gente tomar um café, porque eu tô entrando de licença maternidade e tô animada aí pra conhecer gente nova. Quando você chegou e falou, eu falei, quando que o bebê nasce? Pode nascer a partir de sábado, tipo, hoje é quarta. Tô bem empolgada. E ela em paz, assim, a serenidade em pessoa. Mas eu falo que minha gravidez foi meu maior hack de growth, né? Porque quando eu descobri que eu tava grávida, eu não tive dúvidas mais de qual rumo que a empresa tinha que tomar. Eu tinha certeza absoluta que eu tinha que focar em formar um time. Eu falei, cara, eu tenho 10 meses aqui pra focar 100% no time e resolver os problemas do time, organizar o time, fortalecer o time, empoderar o time. Eu só pensava no time 24 horas. Eu parei de pensar nos problemas e eu pensava só no time. E agora que eu tô saindo, assim, elas estão tão incríveis e tá me dando um orgulho tão grande, assim, do tanto que a equipe evoluiu, tanto que eu evoluí também como gestora, que realmente eu tô em paz, assim, vou curtir minha licença aí tranquilinha. Chique Isso eu queria até trazer uma coisa que você falou fora do nosso papo aqui, que vale a pena a gente citar, que é quando que a mulher grávida ou mãe sabe fazer gestão de tempo. Nossa, ela tem uma incrível. habilidade que, assim, nenhuma outra pessoa no mundo vai conseguir aprender tão bem quanto ela. Porque ela tem que mudar a vida inteira dela e continuar produzindo, continuar entregando no trabalho, pro marido, pra casa, pra família, e ainda cuidar de um nenê, e ainda mudar, né, aprender tantas coisas novas que ela tem que aprender. E de si. E de si, cuidar de si. Gente, a minha experiência trabalhando com mães foi muito boa na empresa. Era uma coisa que, por princípios, eu já fazia questão que desse certo, mas realmente funcionou muito bem. Meu trabalho com mães, as pessoas lá do time, elas têm filhos, assim, na casa dos 2 anos até 9 anos de idade, né? Elas são excelentes gestoras de tempo. As pessoas falam muito de stock options e como reter bons talentos. Gente, não tem nada que segure mais uma boa colaboradora do que você ser bom para a família dela. Você ser uma boa empresa para a família dela. Você dá liberdade para ela de que o dia que tiver uma febre, ela vai poder cair um pouquinho o rendimento. Porque não tem como você trabalhar com enxaquecas, também não vai conseguir trabalhar com um filho com febre em casa. Então, naquele dia de levar pronto-socorro, que você ficou até 4 da manhã no PS com a criança, talvez ela tenha que faltar. Cara, ela vai se dedicar muito mais nos outros dias. A minha experiência com mães tem sido incrível. Inclusive, eu falo que eu decidi engravidar depois que eu montei a empresa. Porque a empresa montar uma empresa se parece muito com a experiência da maternidade, assim. É muito difícil. Muito, muito, muito difícil. E daí tem uns momentos que são tão incríveis, tão maravilhosos, tão fenomenais, que você fala, nossa, tudo valeu a pena, né?
que é o que acontece na gravidez, né? Eu tô aqui plena, com esse cabelo cheio, porque na maternidade não cai um fio de cabelo da cabeça na gravidez. Nenhum fio. Eu tomo banho, cai um fio de cabelo por banho, assim, é a coisa mais incrível que acontece. A pele fica boa, você fica reluzente. De noite eu tenho uma gastrite, eu tenho uma azia, eu tenho um refluxo, que eu falo, meu senhor, que negócio horroroso. Daí vem o dia, aí a pele tá linda e o cabelo tá lindo. Então, essa experiência que eu tô tendo da maternidade, ela me lembra muito a experiência do empreendedorismo. E foram aquelas mães ali que trabalham comigo que me incentivaram e me fortaleceram na hora que eu decidi ter um filho, porque eu conheci os filhos delas. Eu conheci aquela criação delas. E são crianças extremamente educadas, queridas. Eu falei, cara, ela trabalha um monte aqui e ela tem pouco tempo com essas crianças. Algumas fizeram cursos de noite ainda para poder melhorar. E como que elas conseguem encontrar tempo para se dedicar tanto a essas crianças, assim? É porque mães são as melhores gestoras de tempo que eu já conheci. Então, assim, tomara que as outras empresas enxerguem isso também, porque profissionais mulheres são incríveis. Inclusive, pensando nesse nicho, existe uma comunidade de mães incrível aqui em São Paulo que chama Be2Mommy. Não sei se vocês já ouviram Da Dani Junco, né? Da Dani Junco. Elas são ela incríveis. Elas são incríveis. Elas abriram minha cabeça porque foi primeiro congresso que eu fui de empreendedorismo, que eu cheguei lá, tinha criança amamentando, criança correndo, tinha criança por ali, né? Aí um dia, minha funcionária falou, Mari, eu posso trazer minha filha aqui pro trabalho, que eu não vou ter com quem ficar? Cara, a menina ficou lá no trabalho, no cantinho, paradinha, não deu trabalho nenhum. Ela conseguiu trabalhar, deu tudo certo. Foi inspirada na Be2Mommy, porque eu nunca vi um negócio funcionar tão bem com as crianças correndo, sabe? Foi incrível, foi maravilhoso. Eu tô nesse mundo mãe agora, gente. Mas é isso. Muito bom. Então, agora, depois desse papo... eu queria muito ter falado de mães aqui, então fiz questão de trazer. Acho que é importante e é inspirador demais te ouvir. A gente chega pro nosso final, nosso encerramento desse episódio. Eu quero convidar vocês a seguirem as redes sociais do Mulheres de Growth, @Mulheres de Growth no Instagram, Mulheres de Growth no LinkedIn. E também seguir eu e a Duda, conectar com a gente no LinkedIn, conectar com a gente no Instagram. A gente está também super à disposição, a gente faz esse podcast por paixão e a gente traz as melhores pessoas para ajudar mulheres como nós a entender melhor como a gente pode crescer. Eu queria fazer um convite especial também. Hoje a gente tem uma comunidade de mulheres. A gente vai deixar o link aqui, caso você queira participar dessa comunidade. Tem um processo seletivo, não é qualquer pessoa que pode entrar, mas o papo lá dentro é de muita qualidade, alto nível. Então, se você tiver interesse em se conectar, conversar e ter um espaço aberto para você poder crescer, participa do nosso processo seletivo também. É isso aí. Obrigada, gente. Muito obrigada. Obrigada, Até a Mari. próxima. Até mais.